Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, mais uma vez gostaria de convidar você a participar deste grupo, a se inscrever, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar o nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. E também você compartilhe, não deixe de compartilhar para a gente entrar nessa empreitada de combater o pensamento binário nas redes sociais. Nosso pensamento está ficando como o pensamento das máquinas, mas nós não somos máquinas, somos seres humanos. E como seres humanos, não podemos ter este pensamento binário de A é A, B é B. Não, o alfabeto vai de A a Z e ainda tem outras composições alfabéticas e numéricas no universo, no mundo, né? Nas nossas contabilidades. Então, calma lá. Vamos sair um pouco deste pensamento binário. Vamos pensar, vamos refletir mais acentuadamente. E esse canal também tem o objetivo de convidar, de chamar a classe dos professores para a gente participar do debate público. Professores, vamos para o debate público. Não vamos nos conformar apenas em sermos tratados como aquele chato da greve. Não, nós somos professores, não somos o chato da greve. Somos a mediação formal entre a grande multidão que acessa o ensino básico, que acessa a escola pública, sobretudo, e a educação formal. Fazemos a mediação entre a cultura formal e essa grande multidão que passa pela escola, sobretudo pela escola pública. Então, professores, você aí que é professora da creche, faça o teu canal, vamos ter voz, não vamos nos conformar em sermos tratados como pseudo-intelectuais. Não somos pseudo-intelectuais, somos professores. Então, antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de mais uma vez recomendar Eli Vasconcelos, a leitura de crônicas, poesias e heresias de Eli Vasconcelos. Vá ao Google, entre no site da Amazon e solicite crônicas, poesias e heresias de Eli Vasconcelos. O tema de hoje é Eu acredito na maldade. Porque agora, uma das funções de nós, professores e comunicadores, é dizer para as pessoas que a maldade existe. Porque existe um pensamento meio cínico rondando por aí, de que a maldade é uma coisa assim muito subjetiva. A maldade é abstrata. Não há mais maldade nem quando a maldade é realizada de forma objetiva. Mais dois rapazes, negros para variar, foram mortos no Rio de Janeiro e agora na Baixada Fluminense, município onde eu moro, Belfor Roxo. Um deles, pelo rosto, deve ter sido até meu aluno. Não é um rosto, é um rosto familiar a mim. Mas como eu tenho muitos alunos e a minha memória não é tão seletiva para certas coisas, eu me esqueci. Mas um deles, o mais magrinho, acho que foi até meu aluno. Então, mais uma vez, para variar, dois jovens negros aparentemente covardemente assassinados, né? Vamos esperar as investigações, mas acho muito difícil que aqueles policiais não tenham matado covardemente aqueles dois rapazes. Mas até quando? A pergunta é essa. Até quando a gente vai ter que suportar essas coisas e ver um discurso de extrema direita querendo dizer que não aconteceu nada tão grave assim? Não é maldade o que foi feito? Coisas como essa já não são mais interpretadas como maldade. Não são mais, e ainda
E ainda tem gente defendendo o tal excludente de ilicitude do seu Sérgio Moro, que foi lançado, né, que foi colocado lá para o Congresso votar e graças a Deus até agora não passou e vamos pressionar. Isso não pode passar. Excludente de ilicitude, licença para matar, sobretudo pretos e pobres. Então, eu acredito na maldade. E é importante a gente começar a não relativizar mais a maldade. Aquilo que foi feito ali é maldade. É maldade. E agora a gente tem que explicar que a maldade é maldade. Porque agora a maldade tem determinados endereços, né? Se não foi feito pelo PT, não é maldade. Se não foi feito pela esquerda, não é maldade. Porque teria sido feito por um bem maior. Qual seria o bem maior agora? Matar 2 pretos, 2 meninos negros, que estavam numa moto. Bom, se 2 negros estão numa moto, acho que eles podem querer assaltar alguém, né? Então vamos atirar. Depois a gente pergunta o que está havendo, mas primeiro a gente atira. Então, a maldade. E a maldade tem lugares muito sutis. As coisas são mais ou menos assim, e eu vou explicar para vocês algumas nuances das sutilezas da maldade. 2 garotos negros, jovens, bonitos, cheios de vida, mas negro com moto? Como assim? Aí o negro com moto, será que é roubada? Porque negro com moto, garotos bonitos, pô, com essas motos ele deve estar pegando umas garotinhas por aí, que isso? Não, não é justo não, a gente aqui policial ganhando mal, correndo atrás de bandido, e esses pretos de moto passeando pela cidade como se fossem filhinhos de papai. Não, não, vamos matar para que eles não tenham mais a alegria de andar de moto pela cidade. É a maldade. E se a gente começar a relativizar a maldade, essas coisas vão continuar acontecendo com essa intensidade ou ainda maior. Então é importante que a gente acredite na maldade. A inveja. A inveja é um dos valores da maldade que com certeza também estavam incluídos ali. Mas o que me preocupa também é que essa ascensão da extrema-direita, sobretudo no Brasil, está passando essa onda no mundo. O Trump já foi. As pessoas estão começando a entender que o Estado precisa entrar na economia dos países e está entrando por causa dos efeitos colaterais da pandemia. Mas aqui a extrema-direita raivosa está aí nas redes sociais, sobretudo, está na presidência da República, representado por aquele pangaré da República, está lá representada, babando ódio. Mas uma coisa preocupante também é que esse comportamento de extrema-direita está tomando certos espaços do comportamento normal das pessoas. Eu vejo gente sensata, que não é de extrema-direita, que não é bolsomínia. Você faz uma crítica a Bolsonaro, a pessoa... Ah, mas e o Lula? Agora, essa pergunta, mas e o Lula? Mas e o PT? Mas a esquerda? É a pergunta feita para justificar, muitas das vezes, os absurdos. Já vi até professores fazendo essa pergunta idiota, essa pergunta boba. Ah, mas e o PT? O PT. Então o PT e a esquerda viraram desculpa para qualquer tipo de absurdo. Está vendo também, eu percebo que dentro desse comportamento de extrema-direita, sobretudo no Brasil, uma tentativa de se vingar dos movimentos contra esse tipo de preconceito. Por exemplo, houve um movimento que tomou conta do mundo, que é o Vidas Negras Importam. E o Brasil, os policiais, pelo que me parece, não tinham o hábito de pegar as pessoas e enforcar. Os seguranças não tinham esse hábito. Mas como o rapaz que foi morto nos Estados Unidos foi morto enforcado, parece que agora há uma tentativa de se vingar. Bom,
vamos enforcar aqui também. Aí o rapaz lá, que foi morto pelos seguranças no Rio Grande do Sul, morreu enforcado. Há pouco dias um policial enforcou uma mulher, pisou e subiu no pescoço de uma senhora caída no chão. Ou seja, está havendo também uma vingança desse pessoal raivoso contra os movimentos. Então, já que enforcaram aquele rapaz lá nos Estados Unidos, as pessoas protestaram, vamos enforcar aqui também. Só que eu gostaria de informar, e eu que convivo junto, eu sou professor de muitas áreas carentes, passo nesses lugares, eu quero avisar aos senhores da segurança pública que as próprias pessoas dessas regiões estão colocando câmeras em todos os lugares. Ou seja, vai ficar humanamente impossível um policial entrar numa área, fazer certas barbaridades e não ser descoberto. Então, eu acho melhor mudar de postura. Ah, mas a gente ganha pouco. Então vai vender picolé, amigo. Vai vender coxinha, vai vender cachorro-quente. Eu sou professor. E eu tenho de dar boas aulas. Já passei até por um momento de desânimo, onde as aulas não foram boas. Eu me penitencio, confesso. Há momentos que você passa por alguns turbilhões existenciais e realmente, em alguns momentos, a minha aula não foi boa devido a um certo desânimo que se abateu sobre mim. Mas a gente tem que sacudir a poeira. Eu sou professor. Se eu não quero ser professor e dar boas aulas, que eu vá vender perfume, que eu vá vender coxinha. Aliás, perfume eu já vendo há um bom tempo, né? Estou meio parado agora, né? Tenho 3 fontes de rendas, porque a gente tem que correr de lá para cá. Mas, já que eu tenho outras fontes de renda, sou locutor comercial também, já que eu tenho outras fontes de renda, se eu não quero dar boas aulas, eu vou fazer outra coisa. Então, se o cara não tem paciência, se a pessoa quer cometer maldade, então vai vender coxinha, vai vender pirulito, vai vender picolé. É melhor. Eu acho que é muito melhor. E outra coisa que também por um lado, eu entendo até certo ponto algumas posturas de alguns policiais. Porque existe uma coisa chamada imagem. Há uma imagem que foi projetada pelo cinema, até porque você não pode fazer um filme de escravos do passado com brancos, né? Os escravos eram negros. Mas o cinema também, investindo na realidade, também mostra muitos negros assaltando, presos, porque é a realidade. Mas essa imagem do negro, de 2 negros numa moto assaltando, é uma imagem que está na nossa mente. Porque o próprio cinema também explora essas imagens. Mas como o policial deve agir de forma justa, apesar dessas imagens? Aí sim, eu até entendo certas coisas. O que eu não posso aceitar é a covardia. Porque quando uma imagem fica impregnada na nossa mente, a gente às vezes age de acordo com essa imagem, né? A gente morava em Barra do Piraí. Eu era um garoto meio riquinho, né? E nós tínhamos uma mansão. E a minha mãe, negra, né? Às vezes estava limpando a frente da casa. Chegava alguém: senhora, a senhora poderia chamar a tua patroa? A minha mãe, sempre esfriada, né? Sou eu mesmo. Eu também já fiz isso. Já vi uma negra limpando a frente da casa. Eu poderia chamar a sua patroa? Porque algumas imagens ficam na nossa mente. Mas a gente tem que ter cuidado, e principalmente as forças de segurança, para não transformar essa imagem em injustiça, em violência e em covardia. Porque 2 negros numa moto não é sinônimo de bandido. Definitivamente. Mas essa imagem está impregnada na nossa mente. A realidade, de uma certa forma, apresenta essa imagem. O cinema explora.
Então há uma série de outras coisas, de coisas, e que a gente precisa entender que uma imagem, ela fica às vezes impregnada na nossa mente. Por exemplo, uma moça esses dias, eu até fiquei assim, me deu vontade assim de expor a foto dela. Ela entrou no meu zap e me chamou de tudo quanto é nome. De macaco, de escravo. Ela não entende. Ela não entende que um negro também pode falar de filosofia. Um negro também pode ser filósofo. Mas ela entrou no meu privado para tentar me tirar do lugar de filósofo e me levar para a escravidão. Tadinha, ela não sabe nem que a abolição foi em 1889. O jornal dela está bem atrasado, né? E ela entrou, e macaco, e seu escravo, seu negro, papá. Porque na cabeça dela, ela tem uma imagem do negro, escravo, né? Macaco, né? Seguro passaram para ela, né? Aliás, o único homem macaco que eu ouvi falar era branco, que era o Tarzan, né? Fora o Tarzan, nunca ouvi falar de nenhum homem macaco. Mas é a imagem está na cabeça dela de um negro que é escravo, de um negro que é empregado doméstico, de um negro que é assim ou assado, de um negro que assalta. Mas um negro falando de filosofia, talvez ela não esteja acostumada nas ideias dela, porque as escolas, né, tem alguns professores negros, né, filósofos, sim, mas ela não aceita. Ela não aceita, ela não se conforma com uma imagem que ela criou e que ela se projeta como superior a essa imagem. E isso é muito sério. Quando a pessoa às vezes se considera superior a certos grupos, quando alguém prova para ela que não é bem assim, ela se sente aviltada na sua identidade. O fato de eu estar falando de filosofia a agride. Porque ela entrou no meu privado para dizer, sou melhor que você. De repente até é. Só acho que ela se apequenou demais, entrando no meu privado para me xingar. Olha, eu até perdi, só para você ter uma ideia da importância que eu dei para a coisa, eu até perdi por negligência, né? Porque o certo seria eu pegar a imagem e denunciar, porque o que ela cometeu foi um crime. Mas eu, por negligência, até perdi a imagem dela, o que ela falou, talvez a minha esposa, tenha até apagado o xingamento. Mas é a força da imagem. E temos que ter cuidado com essa força da imagem, né? Porque o Spinoza, né, filósofo do passado, ele falava sobre as ideias inadequadas e as ideias adequadas. As ideias inadequadas, segundo o Spinoza, são as ideias que chegam a nós através das afecções, porque quando nós temos contato com outros corpos, nós formamos afecções, né? As imagens e essas afecções formam imagens. Essas imagens, em um primeiro momento, ele chama de ideias inadequadas. Com o tempo, nós vamos tendo consciência maior a respeito desses corpos, nós vamos afetando mais esses corpos e eles vão nos afetando, aí nós criamos ideias adequadas. Então, cuidado com as imagens, porque as imagens podem gerar ideias inadequadas. E essas ideias inadequadas podem levar a 2 policiais a matarem 2 jovens por causa da força de uma imagem. Então, a força de uma imagem pode levar à perversidade. E nós não podemos achar que a perversidade é um ideal. A maldade é um ideal pseudo-platônico, um ideal platônico às avessas. Na realidade, não há maldade em tudo. Ah, gente, matar 2 pretos? Sei lá se eles iam assaltar alguém. Então temos que ter muito cuidado
com a força da imagem e acreditarmos sim na maldade, porque matar 2 garotos daquela maneira é maldade, sim. Mas abstraímos a maldade, né? Aliás, uma pessoa que eu admiro muito, foi um dos meus ídolos, e é um dos meus ídolos de juventude, Lobão, né? Que, aliás, deveria pedir demissão política de qualquer tipo de opinião, porque ele fez campanha para o Bolsonaro, antes do Bolsonaro se eleger, e na campanha o Bolsonaro, que já tinha falado no passado que era a favor da tortura, que era a favor do fuzilamento de 30 mil brasileiros, que o Brasil só iria melhorar com guerra civil, e que essa guerra civil se matassem, se essas guerras civis matassem inocentes, azar. Eu sou homofóbico sim, graças a Deus, e o Lobão falou o seguinte: eu o apoiei porque eu vi nele um homem bom. Será que o Lobão queria dizer um homem bomba? E o pior, quando perguntam ao Lobão, mas o Lobão... Ah, mas o PT. Ou seja, ele votou numa pessoa e apoiou uma pessoa que deu provas de que era mal, pelas suas próprias palavras e atitudes, várias vezes. Eu sou homofóbico sim, graças a Deus, ele falou. Aí quando ele vê que agora esse pangaré da República é o responsável pela morte de mais de 180 mil pessoas, aí ele tenta derrubar. E quando a gente fala, quando alguém o questiona, o PT. Nós tínhamos opções à direita na eleição: Henrique Meirelles, um homem altamente experimentado no mundo da política; Ciro Gomes, melhor governador da história do Ceará, uma opção mais à esquerda. E eles escolheram o Bolsonaro, ele escolheu o Bolsonaro com essa: eu vi nele um homem bom. Ou seja, nem a maldade. E outro, o Bolsonaro deve ser um gênio, porque ele não se preocupou nem em enganar as pessoas. O Lula pelo menos nos enganou, o PT pelo menos nos enganou, o Bolsonaro não. Ele nem deu o trabalho de enganar as pessoas. Mas agora nós estamos nessa fase de que a maldade não existe. 2 garotos foram mortos pela polícia, mas aquilo não foi maldade, não. Não foi não. Foi a esquerda que matou? Não, né? Ah, então não foi maldade, não. Não foi maldade, porque não foi a esquerda que matou. Não foi o Lula, não foi o PT. Então tudo agora... Ah, tem rachadinha? Tem rachadinha não, peculato. Mas quem fez? Foi o PT? Não, então, se não foi o PT, a rachadinha deve estar sendo feita por um bem maior. Por um bem maior. Precisamos voltar a acreditar na maldade. E colocar os maus, os perversos, que fazem maldade, no seu lugar. E aqueles que praticam a bondade no seu lugar. Ou a gente vai acreditar que não há bem e mal, é tudo uma abstração. Precisamos urgentemente agir sobre essas situações, né? Aliás, precisamos modificar o perfil de certas imagens na sociedade. É por isso que eu faço vídeos convidando os professores para participar do debate público e a colocar a sua vocação intelectual para fora. Porque foi criada uma imagem de que o professor é o chato da greve. O professor, além de o chato da greve, é um pseudo-intelectual. E o professor nunca está no debate público. Já percebeu? Qualquer assunto mais aprofundado que alguém discute em qualquer meio de comunicação, o professor da escola pública, sobretudo, nunca está no debate. Está o professor da PUC, da UFRJ, da UERJ, da USP, mas o professor do ensino básico nunca está, porque ele é tratado sempre como o pseudo-intelectual, né? Não é assim em outros países. Estive na França, minha mulher que fala com todo mundo, né? Falava que eu era professor em alguns lugares da França. A pessoa: professor? Ele é professor? É assim. Aqui não, aqui o professor é o pseudo-intelectual, o chato da greve. Então são imagens que foram criadas,
e que a gente vai ter que usar espaços como esse para desfazer essas imagens que foram criadas, né? A cota racial é importante por isso também. Ela tenta modificar e tenta fazer com que as pessoas se acostumem com o negro em certos lugares, para mudar o perfil. Como diz o professor Giraldelli, não é para fazer reparo, porque o que fizeram com o negro, com os negros na história desse país, não tem reparo. Se fosse para nos pagar, nem a riqueza do Bill Gates nos pagaria. Mas é importante a gente agir sobre as imagens. E eu estou aqui, como um professor negro, agindo sobre essas imagens. Porque também eu acredito na maldade. Ok, galera? Vocês são do coração.